Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Eddard Stark nasceu em Winterfell, a ancestral fortaleza sede da Grande Casa do Norte, em 263 após a conquista, como segundo filho de Lord Rickard Stark com sua senhora esposa, Lady Lyanna. Eddard possuía então um irmão mais velho, Brandon, o herdeiro do Norte, e veio a ganhar em tempo mais dois irmãos, Lyanna, nascida 3 anos mais tarde, e Benjen, o mais jovem de todos, que veio ao mundo um ano depois. A infância de Eddard ocorreu sem percalços. Ele foi uma criança feliz, embora tenha demonstrado uma personalidade mais contida e reservada, muito diferente de seu expansivo, extrovertido e visceral irmão mais velho. Como parte de sua formação, aos 8 anos de idade, Eddard foi enviado ao Ninho da Águia, o Coração do Vale, para ser acolhido por Lord Jon Arryn, o Senhor da região e Guardião do Leste, para que fosse treinado e ensinado, como convinha a um jovem aristocrata. Ali, Eddard travou contato também com outro jovem protegido, Robert Baratheon, o mais velho dos filhos de Lord Steffan, o Senhor de Ponta Tempestade, e, portanto, o herdeiro das Terras da Tempestade, que tinha então 9 anos. Ambos os rapazes vieram a se tornar muito próximos entre si, e com o tempo, Eddard passou a considerar Robert como se fosse um irmão, e o jovem herdeiro da Tempestade o enxergava da mesma forma, nutrindo por ele ainda mais afeição do que aos seus irmãos biológicos, Stannis e Renly. Eddard também veio a desenvolver uma relação muito próxima a Jon Arryn, tomando ele como um segundo pai. Aos 16 anos de idade, Eddard já era um homem feito, crescido e habilidoso em armas, e dividia seu tempo entre o Ninho da Águia e Winterfell. Ele havia se tornado um indivíduo de rosto comprido e solene, com profundos olhos acinzentados como neve coberta de fuligem, e um longo cabelo castanho escuro, o que o fazia aparentar ser mais velho do que realmente era. Dizia-se que seus olhos refletiam com precisão seus humores, tornando-se tão suaves quanto névoa ou tão duros quanto pedra, dependendo daquilo que estivesse sentindo. As pessoas o tomavam também como menos impressionante e menos belo do que Brandon, o que era potencializado por sua personalidade contida, mas isso nunca representou uma preocupação para si. Durante uma de suas frequentes viagens de volta ao norte, Eddard levou em nome de seu amigo uma proposta de casamento a seu pai, e Lord Rickard, enxergando tanto a alta conta em que seu filho tomava ao jovem herdeiro da Tempestade, quanto as inegáveis vantagens que uma aliança com os Baratheon apresentava, concordou em ceder a mão de Lyanna em noivado a Robert, o que uniria os dois grandes amigos por laços de sangue. A irmã, embora demonstrasse boa vontade para com tal proposta de noivado, nutria algumas preocupações quanto à índole de Robert, que desde seus tempos de juventude era conhecido por ser um mulherengo incorrigível, tendo sido pai de uma menina bastarda no vale, pelo que ela ouvira dizer. Eddard, que já havia visto a criança com os próprios olhos, não foi capaz de negar sua existência, sendo muito pautado pela honra, mas assegurou a Lyanna que Robert a amaria de todo o coração e que seus meios seriam amansados com a idade. No ano 281 após a conquista, aos 18 anos de idade, Eddard partiu juntamente com uma comitiva desde o Ninho da Águia até as Terras Fluviais, para participar do grandioso torneio que vinha sendo organizado e alardeado para todos os 7 reinos por Lord Went, em Harrenhal, a antiga monstruosidade de pedra construída pelo último Rei de Ferro. Eddard, que era chamado de Ned por seus familiares e amigos próximos, era acompanhado por Robert Baratheon e Jon Arryn, e uma vez em Harrenhal, se juntou também aos seus irmãos Brandon, Lyanna e Benjen. Foi durante esse torneio que Eddard veio a travar contato pela primeira vez com o cranogmano Howland Reed, o senhor de Atalaia da Água Cinzenta, no Gargalo, um dos principais vassalos de seu pai. Um forte laço de amizade foi forjado entre os dois homens, e Eddard e Howland seriam amigos daquele momento em diante, pelo resto de suas vidas, o que se mostraria fundamental em um futuro próximo.
Durante o grande festim de recepção, Eddard encontrou também Lady Ashara Dane, uma estonteante donzela oriunda de Dorne, que servia na corte como uma das damas de companhia da princesa Elia Martell, a esposa do príncipe de Pedra do Dragão, Rhaegar Targaryen. Durante os festejos daquela noite, Eddard tomou Ashara nos braços e dançou com ela, mas apenas após seu irmão Brandon falar em seu nome, uma vez que o rapaz era tremendamente tímido. Mais tarde, durante as justas finais do torneio, Eddard estava presente, na plateia, assistindo aos embates derradeiros. E foi desse modo que ele assistiu ao momento mais crucial de todo o torneio, após a última justa, quando o príncipe Rhaegar, sendo declarado como grande campeão, passou direto por sua própria esposa e pousou sobre o colo de Lyanna a coroa de rosas azuis, declarando-a como sua rainha do amor e da beleza. Segundo Eddard recordaria mais tarde, esse foi o momento em que todos os sorrisos morreram, pois todos os presentes sabiam bem da gravidade do ocorrido ali, com o príncipe deixando de lado sua própria princesa em favor da prometida a outro homem. A atitude do príncipe causou um mal-estar geral no torneio, além de despertar sentimentos ruins em Robert e em Lord Rickard, mas em nome do decoro, a questão toda foi deixada de lado, até onde era possível. Mas a próxima atitude de Rhaegar não poderia de maneira nenhuma ser deixada de lado da mesma forma. No ano seguinte, em 282, o príncipe aparentemente raptou Lyanna, desaparecendo com ela em algum local no sul dos reinos, e tanto Robert quanto Brandon e Lord Rickard ficaram lívidos e furiosos com a atitude do príncipe real. Tal fúria levou Brandon a cavalgar com alguns companheiros em direção ao sul, até Porto Real, onde pretendia confrontar Rhaegar pessoalmente, demandando um duelo de honra e exigindo a libertação de sua irmã. No entanto, Rhaegar não se encontrava na corte naquele momento, de modo que Brandon e seus companheiros foram aprisionados por ordem do rei Aerys, pelo crime de ameaçarem a vida do príncipe real. Pouco depois, o rei enviou ao norte uma convocatória a Lord Rickard, ordenando ao Senhor do Norte que fosse à corte para responder pelo crime de seu herdeiro. Naturalmente, Lord Rickard respondeu à convocatória, mas não cavalgou sozinho. Nada menos do que 200 homens acompanharam o Senhor de Winterfell até o sul, com o objetivo de libertar Brandon e seus acompanhantes, pois sabiam bem que suas motivações haviam sido justificadas, e que Aerys não tinha um motivo justo para prendê-los. Contudo, tanto Brandon quanto Rickard foram colocados juntos sob custódia, e ambos foram executados pelo rei, de maneira bastante cruel, de modo que Eddard, que se encontrava então no Ninho da Águia, se tornou o novo Senhor do Norte de repente. Pouco depois, um corvo chegou também ao Ninho da Águia. Sua graça demandava a Lord Arryn que lhe enviasse as cabeças de ambos os seus protegidos, como prova de sua lealdade para a coroa. Mas Lord Arryn não fez nada disso, e ao invés de obedecer à ordem real, levantou seus estandartes em revolta. A rebelião de Robert havia começado. Como novo Senhor do Norte, Eddard precisava retornar o mais depressa possível para Winterfell, a fim de reunir seus vassalos e comandar suas forças, mas a partida do vale seria complicada para si, pois os lealistas Targaryen da Casa Grafton eram os senhores de Vila Gaivota, e haviam se recusado a responder ao chamado de seu senhor suzerano para integrar a rebelião. Desse modo, ele precisou tomar um caminho alternativo, atravessando as perigosas e ermas montanhas da Lua, repletas de clãs semi-selvagens hostis, e rumar até os Dedos, onde contratou um pescador para conduzi-lo de maneira sorrateira em seu barco até Porto Branco, no limite sul de seus domínios. No entanto, o barco pesqueiro foi pego por uma tempestade violenta ao longo das Três Irmãs, e acabou naufragando. O pescador morreu, mas a filha dele conduziu Eddard até Doce Irmã, uma das 3 ilhas, e Eddard se viu logo em Vila Irmã, o coração da pequena porção de terra. Ali, o mestre a serviço da Casa Borrell, que comandava aquela ilha, urgiu a seu lord que entregasse a cabeça do rebelde ao rei Aerys, caso contrário, incorreria no risco de atrair a fúria do rei sobre as ilhas. Mas o esperto lord, sabendo que os rebeldes haviam tomado Vila Gaivota no meio tempo desde a partida de Eddard, e interpretando a virada nos ventos políticos no vale, não tinha tanta certeza de qual dos dois lados prevaleceria ao fim da guerra, de modo que pretendia manter suas opções em aberto. Assim, ele permitiu a Ned seguir seu rumo, lhe dizendo que, caso seu lado viesse a ser derrotado na guerra, ele nunca estivera em Doce Irmã. Pouco tempo depois, Eddard estava de volta ao Winterfell, onde convocou todos os seus senhores vassalos e partiu em direção ao sul, para se juntar às forças do Vale e às das Terras da Tempestade contra o rei e seus senhores ainda leais.
Ele cavalgou à frente de seu exército empunhando a grande espada valeriana Gelo, a lâmina ancestral da casa Stark, a qual tinha direito agora como novo senhor de Winterfell. No meio de sua marcha, ele se juntou à hoste de Lord Hoster Tully, o Senhor do Tridente, que havia se comprometido a se unir à causa rebelde mediante 2 contratos nupciais, e as forças combinadas dos 2 lords chegaram à cidade de Septo de Pedra a tempo de mudar o resultado final da Batalha dos Sinos, uma das mais importantes da rebelião, permitindo a Robert que escapasse das forças reais lideradas por Lord Jon Connington e então Mão de Aerys. Depois da batalha, Ned voltou a Correrio, onde desposou a filha mais velha de Hoster, Lady Catelyn, que se encontrava prometida a Brandon antes de seu assassinato, e acabou sendo dada em casamento a Eddard para conservar a aliança que já havia sido forjada. Eddard e Catelyn não se conheciam então, e a moça sulista se mostrou bastante desapontada com seus modos frios e formais a princípio, tendo se acostumado com o jeito expansivo e sanguíneo de Brandon, mas as alianças que mantinham a rebelião firme deveriam ser conservadas. Lord Jon, por sua vez, se casou à filha mais nova de Hoster, Lady Lysa, uma menina tímida com idade suficiente para ser sua filha. Isso se deu como forma de fortalecer a aliança militar, naturalmente, mas também teve uma razão oculta. Lysa já se encontrava então maculada, e não poderia ser muito criteriosa na escolha de um marido, de modo que o velho senhor do vale teria de servir. A derradeira batalha dessa guerra foi o Tridente, onde mais de 80.000 soldados de ambos os lados se degladiaram pelo destino dos 7 reinos, e os homens do norte, liderados por Eddard, tiveram um papel central ali, permitindo a Robert ter seu acerto de contas derradeiro e tão aguardado com o príncipe Rhaegar, sobre as águas do Val Robi, que recebeu esse nome pois o martelo de guerra do Senhor da Tempestade, em um só golpe poderoso, esmagou o peito couraçado do príncipe real, espalhando os rubis que formavam o desenho do dragão de sua casa pelas águas do Tridente, junto ao sangue de sua vida. A morte de Rhaegar colocou um fim a todo o âmbito de combate dos lealistas, que bateram em uma desordenada retirada, no que muitos tomam como o final formal da rebelião, mas ainda havia mais a se fazer. Robert, apesar da vitória no combate singular, fora bastante ferido pela lâmina do príncipe, e teve de ficar para trás para ser devidamente tratado por seus mestres, de modo que coube a Eddard liderar a força que seguiu em direção a Porto Real, para assegurar o domínio sobre a capital e para capturar todos os membros da família real que lá se encontravam. No entanto, quando Eddard atingiu a cidade, encontrou-a aberta, caótica e parcialmente destruída. O exército ocidental de Lord Tywin Lannister, que havia se mantido em um estado de neutralidade inquieta até aquele ponto, havia se movimentado e chegara à capital antes de Eddard, apenas para saqueá-la e derrubar Aerys de seu trono. Eddard já vinha esperando tal atitude do Senhor de Lannister, a quem considerava um indivíduo escuso e traiçoeiro, e tal sentimento foi amplificado ainda mais ao saber da maneira enganosa como as forças Lannister haviam adentrado a cidade, se apresentando como amigos, para depois traírem a confiança do rei. Para piorar, Eddard viu, ao longe, tremulando altos sobre as torres da Fortaleza Vermelha, os estandartes carmesim do leão, onde por direito deveria estar o veado negro de Baratheon, o que o preocupou sobremaneira e o mandou marchando a toda pressa até o castelo, pois o trono de ferro ainda tinha de ser assegurado. Uma vez lá, ele adentrou a sala do trono e encontrou Jaime Lannister, um dos irmãos brancos da guarda real, sentado sobre o trono, com o corpo inerte e sem vida do rei Aerys II estendido sob a base do trono. Eddard ficou horrorizado com aquela visão. Fossem quais fossem as circunstâncias, o regicídio era o pior dos crimes, e quando cometido por um dos cavaleiros brancos que deveriam proteger a vida do rei a todo custo, se tornava ainda mais monstruoso, de modo que Ned não pôde conter a repulsa que sentia com tamanha desonra. Ademais, ele não podia deixar de se lembrar dos estandartes vermelhos no topo da fortaleza, e começou a imaginar que os Lannister pretendiam efetivamente tomar o trono para si, depois de todos os combates e de todo o sofrimento pelo qual os rebeldes haviam passado. Era demais. Ele ordenou ao Lannister que abandonasse o trono imediatamente, ao que o jovem sorriu e respondeu que estava simplesmente mantendo-o quente para seu amigo Robert, e Ned ficou lívido com a forma trocista e despreocupada como ele tratava da situação. As surpresas negativas foram ainda piores para Ned quando ele descobriu a forma como os homens sob o comando de Tywin haviam lidado com os familiares do príncipe Rhaegar. Sir Gregor Clegane e Sir Amory Lort haviam invadido os aposentos da família real e haviam massacrado a princesa Elia e seus filhos, a princesa Rhaenys e o recém-nascido príncipe Aegon, a sangue frio.
Tais acontecimentos tornaram a conquista de Robert nos campos de batalha maculada aos olhos de Eddard, que já não enxergava mais honra em nada daquilo. E esse sentimento foi potencializado quando seu amigo chegou à capital e não enxergou em todo o feito o ultraje que ele enxergava, até mesmo defendendo o massacre dos filhos de Rhaegar como algo necessário para assegurar sua coroa. Robert também ignorou os apelos de Eddard para que enviasse Jaime para a Patrulha da Noite, por seu regicídio, já que o novo rei acreditava que precisaria de Lord Tywin ao seu lado para consolidar seu poder, e que não contaria com a boa vontade do Grande Senhor enviando seu primogênito para a muralha. Esses desentendimentos criaram uma rusga tão profunda entre os dois velhos amigos como nunca antes se havia visto, uma que nem mesmo Lord Arryn seria capaz de mitigar, de modo que Eddard e suas forças abandonaram a capital pouco após o fim da guerra, pois Ned precisava permanecer longe de toda aquela atmosfera maculada, e marcharam mais uma vez ao sul, dessa vez até Ponta Tempestade, onde deveriam quebrar o cerco montado ao castelo pelos Lords Mace Tyrell e Paxter Redwyne, comunicando-lhes sobre a morte de Aerys e sobre o fim da guerra. Ao chegarem à linha de cerco, Eddard lhes falou a respeito do fim da dinastia dos dragões, e ambos os senhores sulistas capitularam sem mais resistência, jurando lealdade ao novo rei. Depois disso, restava apenas uma coisa por fazer: resgatar Lyanna. Ned seguiu ainda mais para o sul, com apenas um pequeno grupo de 6 apoiadores próximos, em direção às Montanhas Vermelhas, no limite entre as Terras da Tempestade e Dorne, para um local que o príncipe Rhaegar chamava de Torre da Alegria. Era ali que Lyanna vinha sendo mantida, sob a guarda de 3 dos mais formidáveis cavaleiros da Guarda Real, não apenas daquele, mas de todos os tempos. Sir Gerald Hightower, o Touro Branco, Senhor Comandante da Ordem, Sir Oswell Went, o irmão mais jovem de Lord Went, e Sir Arthur Dayne, que muitos até hoje têm como o maior cavaleiro e o mais mortífero espadachim que jamais viveu. Ned urgiu aos homens que se colocassem de lado, alegando que seu rei e seu príncipe estavam mortos, e que sua causa já estava perdida, mas nenhum dos 3 cavaleiros brancos estava disposto a recuar, e se mantiveram fiéis aos seus votos até o final. A luta que se seguiu foi brutal, mas curta, e quando apenas Eddard, seu amigo Howland e Sir Arthur permaneciam de pé, e o Cavaleiro Branco estava prestes a ceifar a vida de Ned, o pequeno Cranogmano interveio, salvando sua vida no último segundo e permitindo a Eddard dar o golpe de misericórdia em Sir Arthur. Desse modo, Eddard seria eternamente grato a Howland por sua intervenção, considerando que, não fosse pela ação rápida do companheiro, ele certamente teria sido morto por Dayne naquele quente e desolado pedaço de Westeros. Depois de findada a luta, Eddard e Howland correram para dentro da torre, de onde era possível ouvir os gritos agudos e desesperados de Lyanna. Quando Ned atingiu o leito da irmã, ela já se encontrava próxima da morte, sangrando profusamente. Não havia nada que ele pudesse fazer para salvar Lyanna, e ela apenas teve tempo de lhe confidenciar um segredo e lhe fazer um último pedido, antes de finalmente sucumbir. Promete-me, Ned. Promete-me. A morte de Lyanna devastou Ned, e ele ordenou pouco depois que a torre inteira fosse posta abaixo, usando suas pedras para erguer um memorial aos valentes homens que haviam caído ali. Ele também ordenou que os restos de Lyanna fossem enviados para o norte, para repousar nas criptas sob Winterfell, ao lado de seu pai e seu irmão. Tamanho era seu amor por sua irmã, pois usualmente tal honra era reservada somente aos reis do inverno e, mais tarde, aos senhores de Winterfell. Eddard então levou a Porto Real a notícia da morte de Lyanna, e a profunda dor compartilhada com Robert pelo falecimento de sua prometida os reconciliou e reaproximou, encerrando a rusga nascida dos desmandos da rebelião. Quando Ned retornou finalmente ao Winterfell, mais de um ano após sua partida para o combate, trouxe consigo uma criança recém-nascida e anunciou a todos que se tratava de seu próprio filho bastardo, a quem nomeara Jon, em homenagem ao seu grande amigo e pai adotivo, o Senhor do Vale. A criança bastarda deixou sua senhora Catelyn profundamente desgostosa, principalmente porque ela mesma havia acabado de dar à luz o primeiro filho legítimo de Ned, o pequeno Robb, quando ainda em Correrio, esperando pelo retorno de seu senhor. Ela tentou descobrir a origem do pequeno Jon Snow, buscando descobrir quem fora a mulher que fizera com que Ned deixasse de lado sua honra, mas nada fora capaz de descobrir, e ele se recusava terminantemente a dizer qualquer coisa a esse respeito. Mesmo assim, especulações sobre a maternidade de Jon circularam por Winterfell, dando conta de que a mãe seria Lady Ashara Dayne, de Tom Bastella, que gozara da companhia de Ned antes deste assassinar seu irmão Arthur em combate.
Quando Ned foi confrontado por Catelyn com tal história, ele lhe respondeu em um tom anormalmente brusco que o garoto era de seu sangue e que isso era tudo o que ela precisava saber, proibindo-lhe de continuar sondando essa história. Com o tempo, os rumores sobre a Shara foram lentamente deixados de lado no norte, embora a suspeita nunca tenha desaparecido por completo. No ano 289 após a conquista, Eddard cavalgou mais uma vez à frente de seus homens, para auxiliar o rei na supressão da rebelião de Balon Greyjoy, e esteve ao lado de Robert no desembarque final em Pike, colocando o Senhor de Ferro de joelhos e restabelecendo a paz e o domínio do Trono de Ferro sobre as ilhas. Para desencorajar futuras rebeliões, Eddard tomou o último filho sobrevivente de Lord Balon, Theon, como protegido e o levou de volta a Winterfell, como um refém da lealdade do pai. E embora tenha tentado cumprir o papel de pai adotivo para o rapaz algumas poucas vezes, foi em geral um anfitrião frio e distante, pois sabia bem que, a qualquer tempo, poderia ter que arrancar a cabeça de Theon. Com a chegada da paz e da estabilidade política, Eddard continuou exercendo o papel de Senhor do Norte, embora nunca tenha esperado herdar tal posição, sendo um segundo filho. Ele nunca fora treinado para governar e nunca desejara a honra em si, mas ainda assim veio a se tornar o senhor justo e bondoso para com seus vassalos, governando sabiamente e proporcionando ao norte tempos de paz e prosperidade, e virando completamente as costas para todos os acontecimentos ao sul do Gargalo, depois de todos os horrores que presenciou durante a rebelião. No ano 293, quando Sor Jorah Mormont, que necessitava desesperadamente de ouro, vendeu alguns caçadores furtivos para a escravidão, uma prática ilegal em Westeros, Eddard partiu em direção à Ilha dos Ursos, para levar a justiça do rei ao cavaleiro, que havia manchado não apenas sua própria honra, mas também a honra de todo o norte. Mas ao chegar lá, descobriu que Sor Jorah havia fugido às pressas, se exilando nas cidades livres, e sempre considerou o homem indigno de confiança e desprovido de honra desde então. Ao longo dos anos após o final da rebelião, Eddard veio a ser pai mais 4 vezes, para além de Robb e do bastardo Jon. Sansa, sua primeira filha, veio ao mundo em 286, seguida por Arya, em 289. Brandon, o segundo de seus filhos legítimos, nasceu logo depois, em 290, e por fim, o mais jovem de todos, Rickon, chegou em 295. Com todos esses novos filhos, Lord Eddard nada desejava mais do que permanecer governando suas terras e saboreando as visões e os odores do norte, deixando de lado as intrigas, as guerras e a carnificina que havia presenciado e se concentrando totalmente na simplicidade e na retidão que conhecia tão bem e que tanto apreciava. Mas o passado de Ned, que ele tentou desesperadamente deixar para trás permanecendo longe das intrigas sulistas, voltou para atormentá-lo nos idos de 298 após a conquista, depois de executar um desertor da Patrulha da Noite perante seus filhos, e de encontrar as pequenas crias de lobo gigante ao sul da muralha depois de tantos anos. Primeiro, veio a Carta do Sul, com a notícia do falecimento da mão de Robert, seu velho amigo Jon Arryn, de forma súbita e em circunstâncias misteriosas. Depois, quando a própria comitiva real de Robert I chegou ao Winterfell. Robert acreditava que existia apenas um homem em todos os 7 reinos que poderia ocupar o lugar deixado vago pela morte de Jon, e que seria totalmente digno de sua confiança para exercer bem a função, e esse homem era Eddard. E era exatamente por isso que o rei se deslocara pessoalmente até o norte, à frente de metade da corte, ao invés de simplesmente convocar Ned através de um corvo, para mostrar ao velho amigo que não aceitaria um não como resposta, conhecendo bem a relutância de Ned em abandonar suas terras. Para além disso, o rei propôs também um casamento, o de Sansa com seu filho primogênito, o príncipe real Joffrey Baratheon, para unir Ned a ele mais uma vez por laços de sangue, como teria sido caso o casamento com Lyanna tivesse acontecido. Pouco tempo mais tarde, quando a comitiva real finalmente se preparava para retornar à capital e o rei esperava impacientemente pela resposta de Eddard, outra mensagem chega por corvo, dessa vez vindo do vale, escrita por Lady Lysa, a viúva de Jon Arryn, e endereçada à sua irmã Catelyn. Catelyn a leu e depois comunicou a Ned que a irmã acreditava que a morte de Lord Jon não havia sido acidental, mas sim que ele havia sido vítima de assassinato, muito provavelmente envenenado pelos Lannister, para que a rainha Cersei e seu pai Tywin tivessem a mão livre com o rei.
Eddard, que estava até então inclinado a recusar o cargo de mão do rei, acaba chegando à conclusão de que ir à corte será a única forma de descobrir a verdade por trás da morte de Jon, e, ao mesmo tempo, de proteger seu amigo das maquinações Lannister, de modo que ele não tem mais escolha, precisará partir. Mesmo após tomar conhecimento da queda de seu filho Brandon de uma das antigas torres da fortaleza, que lhe deixara em um estado próximo da morte, Eddard ainda assim precisa ir adiante, por mais que seja duro para ele deixar o filho em tal estado, depois de esperar por quase uma quinzena por qualquer demonstração de consciência do menino. Durante a longa viagem para o sul, o rei comunica a Eddard a respeito da núpcia de Daenerys Targaryen, a filha ainda viva de Aerys Targaryen, com o líder guerreiro do Traqui, Khal Drogo, e ambos não são capazes de chegar a um consenso quanto ao que fazer sobre isso. Robert, cujo ódio a todos os Targaryen é bem conhecido, desejava enviar assassinos para dar cabo da jovem, o que Eddard considerava uma grande desonra. O assunto é interrompido pela metade e nenhuma solução é encontrada. Depois, no Castelo Darry, quando a jovem Arya se envolve em um entrevero com o príncipe Joffrey, que é ferido pela loba gigante Nymeria, a rainha Cersei demanda retaliação, exigindo o pelo da criatura. Mas como Nymeria havia fugido e não poderia mais ser encontrada, ela ordena que a loba de Sansa, Lady, seja morta em seu lugar. Eddard implora a Robert que impeça essa crueldade, mas o rei se abstém, de modo que ele mesmo se dispõe a executar a loba, argumentando que ela merece mais do que a lâmina de um carrasco. Ele executa a loba e ordena que seus restos mortais sejam levados de volta ao norte, para impedir a mulher Lannister de se apoderar de seu pelo. Mais tarde, ao chegar a Porto Real, Eddard convoca uma reunião do Pequeno Conselho sem demora, para medir os conselheiros reais e para ter uma melhor dimensão do tipo de homens que cercam Robert. Depois, um dos conselheiros do rei, o esperto Petyr Baelish, um antigo amigo de sua esposa, se diz compadecido por suas aflições e se dispõe a ajudar a nova mão, mas Eddard tem imensa dificuldade em confiar em tal homem. Petyr também lhe diz que pode levá-lo até Catelyn, o que Eddard toma como um choque, pois acredita que ela estava segura em Winterfell. Quando Baelish o leva até um de seus bordéis, Eddard sente que está sendo vítima de troça, e encosta uma lâmina ao pescoço do homem, mas é interrompido por uma voz familiar. Era Sir Hodor Castle, o mestre de armas de Winterfell. Afinal de contas, Petyr dizia a verdade. Catelyn havia viajado em segredo por mar para encontrá-lo na capital e comunicá-lo sobre a tentativa de assassinato definitiva de seu filho Bran, perpetrada por um plebeu com uma distinta lâmina valeriana, o que a levou a acreditar que havia muito mais por trás da queda de Bran do que ambos julgavam a princípio, e que os Lannister também estavam envolvidos com isso de alguma maneira. Ela também viera à capital em busca do dono da lâmina usada no atentado, e Petyr alegou que tal lâmina lhe pertencia até pouco tempo antes, quando a havia perdido em uma aposta, para Tyrion Lannister, o irmão anão da rainha. Era prova suficiente para Eddard e Catelyn. Os Lannister estavam mesmo por trás da tentativa de matar seu filho, para ocultar algo que o garoto tinha testemunhado. Algum tempo depois, Eddard recebe uma mensagem do norte, enviada por Mestre Lowen. Bran havia finalmente acordado de seu coma. Em sinal de agradecimento aos deuses antigos, ele e suas filhas fizeram uma vigília durante toda uma noite no bosque sagrado da Fortaleza Vermelha. Em outro dia, dentro de mais uma reunião do conselho, Eddard fica estarrecido ao descobrir o montante devido pela coroa, por conta de anos de governo perdulário de Robert, sem que Jon ou qualquer outro conselheiro conseguisse dosar seus gastos. Para piorar, o rei decretara que um grande torneio deveria ser realizado na capital, para comemorar a aceitação de Eddard ao cargo de mão, uma extravagância que Ned nem desejava, nem acreditava que a coroa pudesse sustentar em sua situação financeira atual. Mesmo com os protestos de Ned, o torneio da mão foi realizado, com mais uma vultosa soma em dinheiro tendo de ser emprestada para financiá-lo. Coube também a Ned e a Sir Barristan Selmy, o senhor comandante da Guarda Real, a tarefa de demover o rei, então já velho e gordo demais, da ideia de participar do combate corpo a corpo, que poderia ser muito perigoso para si. Pouco depois, Ned descobre que Arya vinha escondendo um artefato curioso de si, uma pequena lâmina de espadachim, esguia como ela, algo que nenhuma menina bem-nascida deveria possuir. Ele descobre que a filha havia até mesmo atribuído um nome à lâmina, Agulha, e que a espada havia sido forjada por seu próprio homem, o ferreiro Mikken, sem seu conhecimento.
A princípio, Ned pensou em se livrar da espada, que não era algo adequado para estar em posse diária, mas ao observar a obstinação da garota em manter a espada e em treinar para usá-la corretamente, ele se decidiu por fazer a coisa toda de uma forma mais adequada. Arranjou para a área um instrutor de esgrima, Sírio Forel, um dançarino de água de larga experiência, que antigamente servira como a primeira espada de Bravos, o homem responsável pela segurança pessoal do senhor do mar da cidade. Os métodos do Braavosi a princípio pareceram ser muito rigorosos, mas Arya parecia gostar do homem, de modo que Eddard permitiu que as aulas continuassem, e até mesmo se mostrou inclinado a pedir ao homem que permanecesse como instrutor de Arya de volta no norte. Paralelamente, ele continuava empenhado na investigação sobre o suposto assassinato de Jon Arryn, e procurava diligentemente por evidências que o ligassem aos Lannister, para apresentar ao seu rei e para convencê-lo a afastar a influência da casa da corte. Ned descobriu que, nos últimos tempos, Jon havia despendido um tempo bastante longo em companhia do sisudo e pouco sociável irmão de Robert, Stannis, embora os dois homens nunca tenham sido amigos, o que despertou sua curiosidade. Aparentemente, ambos haviam passado um bom tempo visitando diversos bordéis de Porto Real, em busca de alguns dos filhos bastardos de Robert, uma vez que a luxúria de sua graça era de conhecimento público. Ademais, Lord Arryn demonstrara um grande interesse também no livro As Linhagens e Histórias das Grandes Casas dos Sete Reinos, um aborrecidíssimo tomo repleto de registros minuciosos de árvores genealógicas e relatos de relações e desventuras de diversos membros das casas nobres mais importantes em Westeros. Tal leitura não parecia nem um pouco característica de Jon, de modo que Ned intuiu que havia no livro algo de relevância, que talvez até mesmo explicasse o súbito interesse dos Lannister em se livrar da mão, e por isso Ned o solicitou ao grande mestre Pycelle e se pôs a ler as páginas, em busca de alguma informação relevante. Mais adiante, quando a notícia da gravidez de Daenerys Targaryen atinge a corte, Ned se vê mais uma vez em atrito com Robert, e pela mesma razão. O rei, ansioso e preocupado com a perspectiva de ver em breve um herdeiro do dragão desembarcando em sua costa, à frente de milhares de guerreiros do Dothraki, desejava solucionar a questão assassinando a mãe e o filho o quanto antes, e Ned se opunha a essa ideia, lhe dizendo que não existia honra em matar crianças inocentes. Apenas Sir Barristan Selmy se colocou ao lado de Ned na questão, e Robert então lhe adverte que, como mão, seu dever é fazer aquilo que o rei determina. Eddard, por sua vez, diz então que se recusa a obedecer tal ordem e renuncia à sua posição, se dizendo desapontado com o rei antes de abandonar a sala do conselho, sob uma chuva de imprecações reais. Eddard então planeja partir o quanto antes de volta ao norte, desejando pôr toda aquela corte traiçoeira para trás, mas antes que possa fazê-lo, ele é procurado mais uma vez por Petyr Baelish, que o leva a mais uma das filhas bastardas do rei Robert, em outro bordel da cidade. Ao sair do estabelecimento, Ned é confrontado por Jaime Lannister, à frente de uma pequena tropa de soldados de sua casa, e o cavaleiro demanda que ele liberte seu irmão Tyrion, que fora capturado por Lady Catelyn um dia antes, na estalagem do entroncamento, por conta da suspeita de participação na tentativa de assassinato de Bran, e uma pequena luta acontece em plena rua. O grupo de Ned, menor em número, é derrotado, e todos os seus homens são mortos, mas ele é deixado apenas ferido, com uma perna quebrada sob o peso de seu cavalo, quando o animal caiu sobre si, antes de Jaime e seus homens ainda vivos abandonarem a cidade, com a aproximação dos homens de manto dourado. Eddard passa então por uma lenta e longa recuperação, sendo tratado pelo grande mestre em pessoa, e durante seu tempo de cama, o rei o visita para conferir seu estado de saúde. Robert ordena também que Ned deixe de lado as suspeitas contra o anão e faça as pazes com Jaime, pois está farto das brigas entre eles, e então ele lhe atira de volta o pingente de seu cargo de mão, lhe proibindo de deixar a cidade por ainda precisar dele ao seu lado. Com isso, Ned continua na corte, sentando-se no trono de ferro, ouvindo petições e aplicando a justiça do rei sempre que este se encontra distante da corte. E é nesse contexto que ele ouve de um grupo de camponeses trazidos à sua presença por Sir Raymond Derry, Sir Mark Piper e Sir Carol Vance a história sobre os saques ocorridos nas terras fluviais na calada da noite, plantando o medo e o terror no coração do povo. Os atacantes não usavam nenhuma distinção heráldica, mas levando-se em conta que todos os ataques ocorreram próximos à divisa com o Ocidente e que os soldados eram liderados por um cavaleiro de tamanho descomunal, Ned chegou à conclusão de que se tratava de uma manobra ordenada por Tywin Lannister em represália ao aprisionamento de seu filho e liderada por seu homem, Sir Gregor Clegane.
Os Cavaleiros do Tridente vieram à corte para pedir a permissão real para dar o troco aos ocidentais com a anuência da coroa, mas Ned decide de maneira distinta. Ele envia Lord Beric Dondarrion, um jovem senhor da tempestade, na liderança de uma companhia de cavaleiros, para capturar Sir Gregor e trazê-lo de volta à corte para responder por seus crimes, sentenciando-o à morte. Mais tarde, enquanto Ned continuava sua investigação sobre a morte de Jon, ele descobre, para seu absoluto horror, que os filhos do rei eram, de fato, produto de incesto entre a rainha e seu irmão Jaime, e que esse era exatamente o segredo pelo qual seu velho amigo havia sido morto. Isso também explicava o incomum interesse pelos filhos bastardos do rei, todos dotados de profusos cabelos negros, ao contrário dos príncipes e da princesa reais, tal como ocorria sempre que Lannister e Baratheon procriavam no passado, de acordo com um livro que Ned pesquisava. Dotado dessa informação, mas não desejando que a Fortaleza Vermelha se tornasse mais uma vez o cenário de um massacre de crianças, como ocorrera ao fim da rebelião, ele confronta Cersei com a verdade e lhe adverte que deveria pegar seus filhos e fugir, junto ao seu pai e seu irmão, o mais rápido possível, antes que ele revelasse ao rei o que sabia, pois a fúria de Robert a seguiria por todo o mundo. A rainha, no entanto, não estava disposta a ir a lugar algum, e enfrentou com arrogância e altivez a acusação, sugerindo a Ned que deveria temer aquilo que estava por vir. Quando Eddard descobre que Robert estava finalmente de volta de sua grande excursão de caça, ele vai imediatamente ao rei, pretendendo discutir com ele a bastardia dos filhos, mas o encontra em seu leito de morte, tendo sido ferido gravemente pela presa de um enorme javali. Ao ver o amigo em tal estado, ele não é capaz de lhe dizer a verdade que descobrira, para não aumentar ainda mais seu sofrimento, mas ao redigir sua vontade final, ele deixa o posto de herdeiro real em aberto, objetando oferecê-lo a Stannis, que seria o herdeiro verdadeiro à luz da descoberta de Eddard. Para isso, ele ordenou a seu servidor Tomard que passe em Pedra do Dragão no caminho para o norte, entregando a Stannis uma carta escrita por Ned, oferecendo-lhe o trono. Contudo, quem se aproximou de Ned, urgindo-o a agir o mais rápido possível, foi o outro irmão do rei, Renly. Ele disse que poderia pôr 100 espadas nas mãos de Ned para que ele agisse e capturasse Joffrey, o herdeiro presumido por todos, alegando que quem controlasse o rei controlaria o reino, mas Ned se recusou a macular as horas finais do amigo, trazendo tal caos por sobre a fortaleza. Ao invés disso, ele deseja convocar uma reunião do conselho para comunicar a todos a vontade final de Robert, logo depois de sua morte. Mas assim que sua graça falece, Ned é convocado por ordem do novo rei e comparece à sala do trono. Ali, ele encontra Joffrey sentado sobre o trono de ferro e sua mãe Cersei pronta para coroá-lo. Cersei deseja que Ned se ajoelhe e jure lealdade ao novo rei, mas ele não pretende fazê-lo, dizendo que o rapaz não possuía nenhum direito àquele trono. Peter Baelish havia prometido colocar toda a patrulha da cidade sob seu comando, de modo que Ned se sentia seguro para ordenar que o jovem e a Lannister fossem aprisionados para que a questão fosse sanada. Contudo, ele é surpreendido pela matança de seus homens ao seu redor, antes de ter o próprio Mindinho pousando uma lâmina sobre seu pescoço, recordando-lhe que lhe avisara para nunca confiar em ninguém naquela corte. Infelizmente para Eddard, Cersei havia sido informada por Sansa dos planos do pai, de modo que pudera se preparar com antecedência, o que acabou levando à sua prisão. Pouco tempo mais tarde, Ned recebe um sorrateiro visitante enquanto se encontrava aprisionado, quebrado, dolorido, faminto e sem esperanças, nas profundezas escuras de uma das celas negras. Era Varys, o conselheiro real que lhe advertira que a rainha o temia devido à sua honra. O mestre dos murmúrios estava atônito e perguntou a Ned que tipo de loucura o levara a revelar à rainha que conhecia a verdade sobre Joffrey. A loucura da misericórdia, foi a resposta de Ned. Varys lhe disse que ele era um homem morto, e Ned respondeu que sua vida não lhe era assim tão preciosa para que colaborasse com os propósitos da rainha. Mas então o eunuco lhe lembrou que Sansa ainda se encontrava sob o poder da rainha, e que o destino da menina dependia totalmente das ações de Ned. Isso o fez vacilar, pois ele temia grandemente pela vida de Sansa, e por isso ele finalmente engoliu suas objeções morais e concordou em confessar sua traição, para que a vida de Sansa fosse poupada e para que a ele fosse permitido vestir o negro.
Assim, algum tempo depois, Eddard é conduzido aos degraus de mármore perante o grande septo de Baelor, diante de uma grande multidão, e ali ele confessa a todos que agira de maneira traiçoeira para tentar privar Joffrey, o verdadeiro herdeiro de Robert, de sua posição de direito. Ned foi hostilizado e escarnecido por centenas de pessoas, mas para ele isso nada significava, desde que Sansa ficasse em segurança. O Senhor Nortenho acreditava que seria entregue à custódia de um homem da patrulha, para iniciar a longa viagem até a muralha, mas para o choque de todos os presentes, o jovem rei Joffrey ordenou ao invés disso que o carrasco real, Sir Ilyn Payne, lhe trouxesse a cabeça de Ned. Mesmo com os protestos de Cersei e as objeções do Alto Septão, que não desejava ver aquele local sagrado profanado pelo sangue de uma execução, o rei estava decidido, e Sir Ilyn se adiantou para cumprir sua vontade. Armado com gelo, a espada do próprio Ned, o carrasco desfere um poderoso e rápido golpe de cima para baixo sobre o pescoço nu do Lorde em desgraça, e de uma só vez, sua cabeça é separada do restante de seu corpo, e o sangue de sua vida escapa em grandes golfadas, tingindo em vermelho o imaculado mármore do rei Baelor.